Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, o dia que com certeza o Senhor já derramou sobre a tua vida, tua casa e a tua família em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor sempre, pensando um pouquinho a respeito das coisas do reino dos céus, do nosso Deus, do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, inspirados, tocados pelo Santo Espírito do Senhor e a Trindade se manifestando, né? Como diz lá no hebraico, Elohim, o Deus, o El Shaddai Adonai, o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, né? Deus te abençoe e vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como eu já falei para você, né? A riqueza, lá tem uma linha de raciocínio, né? E tanto é que nós temos em algumas traduções a palavra mamon no lugar de riqueza. Já nas traduções um pouco mais contemporâneas, vamos dizer assim, se troca a palavra riqueza, mamon, ou por riqueza ou por dinheiro. Por quê? Porque mamon era uma entidade cananita, né? Ou seja, quando o povo chegou, né, lá para ocupar a região de Canaã, toda aquela região da Palestina, havia um Deus onde se dizem os estudiosos que havia uma entidade que era a entidade a quem se atribuía sorte na área financeira, né? E essa entidade se chamava Mamon. Então, quando Jesus fala de Mamon, Jesus está novamente remetendo o povo toda uma história de séculos do que significava mamon ou significava riqueza e dinheiro. Bom, dito isso, eu já falei para você, mas é bom sempre a gente conversar a respeito, porque isso é muito importante. Nós fomos criados para o louvor da nossa glória, para o louvor da glória do Senhor. Fomos criados para o louvor da sua glória. Paulo diz isso lá em Efésios, tá? Então, o gênero humano, ele não tem razão de ser se não for para a glória de Deus. Daí o embate. O embate no mundo espiritual, em relação à Trindade, na queda de Satanás. Está lá em Jó 38. Por quê? Porque quando Satanás se propõe a ser igual ou principalmente maior do que o próprio Deus, é a criatura se rebelando contra o Criador, certo? Certo. Tem o livro do Caio Fábio, né, o pastor Caio Fábio, um livro há bastante tempo já que escreveu, creio eu, uns 35, 40 anos atrás, ele escreveu esse livro. O título é Síndrome de Lúcifer. Alguém contrapondo a esse título do livro fala, não é ter síndrome de Lúcifer, é ter síndrome de Deus, porque Lúcifer teve síndrome de ser igual a Deus ou maior que Deus, e claro, não tem como, porque ele é criatura. É aquilo que eu já falei para você. Se eu escrevo assim, pegar um papel de oração aqui, se eu escrevo aqui assim, olha, meu nome, Rubens, né? E o meu nome escrito aqui, Rubens, quiser sair do papel, ele não vai conseguir, porque fora do papel ele não existe, né? A tinta, a linha que escreveu, a canetinha que escreveu, não existe. Então o papel é daí tão importante quanto a própria palavra, o próprio nome. Então é a mesma coisa. Então o diabo quis se rebelar. Ao se rebelar, o mundo espiritual ficou em polvorosa. Por quê? Porque o mundo espiritual rege o mundo físico. Lembra que eu já falei? É mais concreto o mundo espiritual do que o mundo físico.
Não obstante nós enxergarmos só no ambiente terreno, humano, físico, e sabermos e entendermos que nós somos seres espirituais. Mas isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, passa praticamente desapercebido. Só que o mundo espiritual ele é real. Ele é atemporal. Ele não tem exatamente a mesma configuração de tempo, o cronos humano, né? Não é assim no mundo espiritual. Então, quando o mundo espiritual percebeu que o Senhor havia ordenado ao diabo e os seus comandados que até um ponto eles poderiam ir, lembram que eu falei para você da simbologia do ovo, né? Então nós estamos na gema, o mundo espiritual, onde o diabo está limitado com seus comandados, é a clara, e da casca para cima, para o infinito, é onde Deus está. Então, você vê lá em Jó 38 que o Senhor coloca comportas, ferrolhos, diz ali, de maneira poética, né? O livro de Jó é um livro poético, dos 5 livros poéticos da Bíblia, Jó é um livro poético, não obstante ter sido escrito por Moisés, mas é um livro poético. Então você percebe que Jó, ele pontua, ele sublinha isso muito bem no seu livro. Então, a partir desse momento, ficou aquele, vamos dizer assim, aquela coisa sob júdice. Quando da criação do homem, vamos dizer, numa eternidade mais futura, na criação do homem, e o homem tem a sua queda, ele também cai. O homem seria, eu poderia chamar do fiel da balança, porque o homem, ele foi criado, na verdade ele foi formado, né? Falar criado, né? Todos os seres e o universo foram criados, o homem foi formado, é diferente. A Bíblia diz, e no hebraico, quando a gente lê no hebraico, de que o Senhor fez com as suas, como se ele estivesse fazendo com as suas próprias mãos. Ele esculpiu o homem, é diferente. A criação, inclusive os anjos, foram ordenados pela palavra. O homem não, o homem foi formado. Bom, então quando ele formou o homem exatamente para essa incumbência, para o louvor da sua glória. Por isso, o homem ser chamado a coroa da criação do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Por quê? Porque a posição do homem é uma posição de destaque. Dentro de todo o universo da criação, um ser imediatamente depois mais poderoso é o homem. Depois de Deus é o homem, não são os anjos. Não obstante terem força, não obstante serem seres angelicais, serem seres poderosos, mas o homem detém essa autoridade eu estou falando em autoridade, por sobre os anjos, tá? Então, quando o homem, ele cai na figura e na pessoa de Adão e Eva, acontece o quê? O mundo espiritual fica mais apreensivo ainda. Porque se o fiel da balança teve alteração, toda a balança, toda a criação, todo o universo fica sob júdice. Por quê? Porque aquele ser estrategicamente formado pelo Senhor para ser um indivíduo menor depois de Deus, menor do que Deus, e depois vem todas as outras, tudo que tem de criação de universo, quando esse ser, ele altera a sua maneira de ser, porque ele já não quer mais identificar a autoridade de Deus como a suprema autoridade, foi o que ele fez, daí eu falar que o pecado ontológico é o seu sentimento,
e tudo aqui no reino, Mateus 5, 6 e 7, fala sobre sentimento, né? Então o que acontece? O diabo se posiciona e ele questiona toda a criação, toda a sua sentença. Por quê? Porque o homem também não fez aquilo para o qual ele havia sido formado, e se o homem não fez, por que o diabo e os seus comandados e os seus anjos, e os seus agora anjos caídos, né? Por que eles seriam sentenciados de uma maneira tão incisiva por Deus, sendo que a coroa da criação havia também cometido um ato, né, de desobediência, de depreciação da autoridade de Deus. E aí, o que a Trindade faz? A Trindade poderia destruir, dizimar tudo e começar de novo, ou levantar alguém que pudesse se colocar nessa brecha, totalmente não Deus, mas humano, que é aí a figura de Jesus, e Jesus, ele se coloca nessa brecha, ele se faz filho de Adão. Por quê? Porque ele se faz homem, limitado, se esvazia da sua glória, né? E conduz a sua vida de acordo com o ser humano. Então, Jesus resgata toda a constituição da humanidade para novamente, se quiser agora, por vontade pessoal, se quiser, voltar à origem, voltar à condição que um dia o Senhor havia formado o gênero humano lá na eternidade passada. Bom, dito isso, quando eu falo para você que nós fomos criados para adorar alguém ou alguma coisa, existe como se fosse um chip no nosso interior, na nossa maneira de ser. Ou bem eu adoro a Deus, ou bem eu vou buscar alguma coisa ou alguém para adorar. Por quê? Porque é uma necessidade do gênero humano. Seja quem for, seja A ou B, classe social, língua, raça, geração, não importa. O homem foi criado para adorar alguém. Número 1. Número 2. Nós fomos criados para adorar alguém, mas não adorar dois seres. Nós fomos criados para adorarmos um ser. Engraçado, né? Aquilo que está ao nosso redor pode se submeter a nós, mas nós só podemos nos submeter a um ser. Quando Jesus diz, pensou em tudo que eu estou te falando? Então vamos aqui para a palavra do Senhor. Mateus 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então é Jesus identificando o gênero humano e colocando as suas características naturais, espirituais. Por quê? Porque ninguém da raça humana, do gênero humano, seja em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer religião, ele vai conseguir adorar a dois. Ou bem, aí ele diz assim, ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Certo? Então pronto, viemos até aqui. Então, na lógica do rei, do nosso reino, ou bem nós adoramos a Deus, ou bem nós vamos adorar um outro ser. Desses seres passíveis de adoração, que nós, não é? É engraçado isso, né? Mas não é o ser que é grande, nós o fazemos grande. É igual problema na nossa vida.
De acordo com o que eu enxergar aquele problema vai tomar um tamanho. Se eu enxergar aquele problema de uma maneira natural, ele vai ser grande. Se eu enxergar aquele problema com os olhos de Deus, sendo eu submisso a ele, aquele problema será pequeno. Por quê? Porque é Deus quem está enxergando, não sou eu. Mas eu estou com os olhos de Deus, lembram? Eu estou com a lâmpada, eu estou com a luz, eu estou com a mente de Jesus Cristo. Então eu estou enxergando o problema na sua verdadeira proporção. E qual é a verdadeira proporção? É a proporção que Jesus Cristo enxerga, não eu, Jesus. Então quando eu elevo o dinheiro, o mamon, a riqueza, a potência de entidade, eu estou colocando essa entidade para fazer sombra em relação ao meu Deus. E eu estou pontuando, valorizando essa entidade, e essa entidade na minha vida é maior do que Deus. Bom, falando da cultura agora, daquele momento de Jesus Cristo, quando a gente ouve muito, né, a Bíblia fala que a gente é servo. Servo, na forma etimológica da palavra, na raiz da palavra, principalmente no hebraico, significa escravo. Então, em outras palavras, a Bíblia fala que nós somos escravos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. Quando a gente pensa escravo, a gente remete imediatamente a nossa mente, a nossa memória, aquilo que a gente aprende na escola, de escravidão, abolição da escravatura, um Estado escravagista que era o Brasil, um dos últimos países do mundo, né, a abolir os seus escravos, né? Então nós temos essa figura de escravidão. A escravidão em todo o tempo, de maneira desfavorável, foi uma questão muito ruim? Foi. Mas naquele tempo, a cultura de escravidão era muito mais amena. Por quê? Por que amena? Porque as pessoas estavam acostumadas a pertencer a alguém. Por que estavam acostumadas a pertencer a alguém? Principalmente o povo judeu, que havia invasões constantes, ou era dos assírios, ou era dos egípcios, ou era dos babilônios, ou era do Império Medo-Persa, enfim, sempre haviam invasões. Então, quando vinha o invasor, eu, como cidadão comum, normal, raso assim, que fazia parte do povo, eu ficava sabendo, fulano de tal foi deposto e Beltrano de tal agora é o teu senhor. Tá bom. O cotidiano, o ambiente, o modo de vida daquela pessoa nem sempre mudava, porque mudava de imperador, vamos chamar assim, mudava de rei. A questão toda é que quando dentro de uma cultura de escravidão, que é diferente dessa cultura que nós temos aqui no nosso tempo como se fosse ontem, né? Mas nosso tempo aqui, 500 anos atrás e tal, se ficava escravo por qualquer razão. Uma dívida me fazia ser escravo. Eu, meus filhos, meus netos. Uma dívida fazia com que eu pertencesse a alguém, por exemplo. Então, quando eu pertencia a alguém, e eu gostava desse senhor, porque haviam muitos senhores e senhoras bons, eu me apegava a esses senhores de tal maneira que, ainda que esse meu senhor me desse alforria, me libertasse, na maioria das vezes, os escravos desses senhores permaneciam. Isso aconteceu no Brasil. Quando da abolição total, né, a Lei Áurea, lá da princesa Isabel, o que aconteceu? Muitos desejaram continuar debaixo da autoridade dos seus senhores. Por quê? Porque eles percebiam que havia uma proteção, e realmente houve.
uma boa parte da nossa cultura pós-política escravagista, entre aspas, porque essa política durou por décadas, né? Depois da abolição, mas você percebe que alguns precisavam de ter senhores porque eles se davam bem e eles eram protegidos pelos seus senhores por uma série de razões, de raça, de cor, de cultura, de língua, uma série de coisas. Era assim também naquele tempo. Aí é parecido com aquele tempo. Por quê? Porque essas pessoas tomavam esses seus senhores como se fosse alguém da família. E esses senhores também tomavam esses escravos como se pertencessem à família. Então não é comum a gente assistir filmes, né, que o senhor e o escravo cavalgam juntos, vão para a guerra juntos. Não é comum, né, por exemplo, você ver um escravo, né, de um senhor bom e tudo, que esse escravo é mais inteligente, tem mais cultura do que o próprio senhor. É normal, a gente assiste em alguns filmes por aí. Então, quando Jesus fala assim, ninguém pode adorar ou servir a dois senhores, por quê? Porque quando eu era escravo desse senhor, era um ponto pacífico. Não tinha como eu servir a um outro senhor. Eu era escravo. Então Jesus está falando assim, dentro da nossa concepção, dentro da nossa racionalidade, do nosso equilíbrio, da nossa saúde mental, você não tem como adorar a dois senhores ou servir a dois senhores. Adorar e servir aqui são sinônimos, né? Então não tem como servir um senhor. Ou bem eu vou servir, adorar um senhor, ou bem eu vou servir e adorar outro senhor. Por quê? Porque a partir do momento que eu me proponho a adorar um, eu aborreço o outro. É automático, é natural. Por quê? Assim acontecia com os escravos naquela época. Porque por alguma razão, esse escravo, por exemplo, numa dívida, numa situação de dívida, esse senhor perdia não apenas as terras, mas perdia também, às vezes, alguns até os seus próprios filhos, e perdiam os seus escravos. Esses escravos iam para outro senhor. Sabe o que esses escravos faziam? Eles precisavam, psicologicamente falando, por uma questão de saúde mental, eles precisavam buscar, pontuar defeitos daquele primeiro senhor para poder se justificar a ser um servo fiel para o segundo senhor. Isso é psicológico. Eu e você fazemos isso naturalmente. Quando a gente sai do emprego, sai de um trabalho, sai de qualquer lugar a qual a gente pertencia até então, aquela comunidade, aquele nicho, aquela tribo, por alguma razão, quando você sai, a primeira coisa que você faz, porque é uma defesa psicológica, é exatamente você fazer o quê? Você falar contra, sublinhar, exaltar situações negativas daquele lugar para poder se justificar, porque você penteia a tua alma. É assim que a gente faz. E a gente penteia a alma falando mal do outro. Então, Jesus está falando, em outras palavras, não tem como você servir a Deus e a riqueza. Por quê? Porque se você servir a riqueza, você vai falar mal de Deus. Aqui que está o problema. Chegamos onde eu queria... Levei 20 minutos para chegar até aqui, né? Então cheguei onde eu queria chegar. Qual é? Que porque eu amo a riqueza, eu vou aborrecer ao meu Deus. Então não tem como eu servir a Deus. Vamos pegar aqui essa história, porque é pública. Não tô falando nada demais. Não estou falando mal de ninguém, ou então não estou... riscando a biografia de ninguém aqui. Falar do Maradona, que aconteceu essa fatalidade, essa tragédia a semana passada e ele veio a falecer. Peguemos ele. Qual o problema dele? Aí eu falaria para você, o problema dele, em tudo resumido, tudo ponderado, como ser humano, todos nós, seres humanos, somos passíveis de tudo aquilo que ele viveu.
todos nós, tá? Não tem gente melhor ou pior. Eu já falei para você, a única diferença nossa para o mundo é que nós somos malvados conscientes. E aqueles que estão lá no mundo são malvados inconscientes. Então, todos são malvados. Como diria C.R. Lewis, todos são filhos de Adão. O único que se propôs a ser filho de Adão e venceu essa hegemonia, esse câncer, esse cancro do gênero humano foi Jesus Cristo. Não tem outro. Então, quando você olha sob essa lente, o que fez Mamon na vida dessa pessoa? Exatamente isso. Ele elevou a sua condição, o poder econômico, e sob esse poder econômico, esse guarda-chuva chamado poder econômico, está tudo ali. Drogas, insatisfação. Quando ele estava na Itália, o cartel, né, dos mafiosos lá daquela região, tudo. Ele podia cometer um crime que ele era... as pessoas faziam vista grossa, a justiça fazia vista grossa. Por quê? Porque tudo debaixo dessa entidade chamada Mamon. Por quê? Porque o que faz essa entidade chamada Mamon? Exatamente o que está em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus respondendo a uma pessoa que lhe perguntou. Ele diz o seguinte: a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens. Quando esse homem, esse jogador, ele se coloca sob, né, o domínio dos seus bens, sob o domínio daquilo que, entre aspas, ele precisava para ser feliz, ali ele assinou a sua escravidão. E porque ali ele assinou a sua escravidão, não teve como ele ser liberto. Por quê? Porque ele deu voz a essa entidade. Ele deu espaço a essa entidade para que essa entidade se transformasse no seu Deus. E o que essa entidade faz? Em primeiro lugar, essa entidade faz com que nós precisemos consumir para sentir. Presta atenção, vou repetir. Já diria o filósofo, né? Essa frase não é minha. Nós precisamos consumir para sentir. A vida do nosso gênero humano, principalmente no século XXI, é consumir para sentir. Para todo mundo. Se eu não tiver aquele celular, se eu não mudar a cor do meu cabelo, né? Isso é mais para as mulheres. Bom, se bem que o homem também agora tá nessa vibe aí, né? Bom, mas se eu não mudar a cor do meu cabelo, se eu não tiver aquela bolsa que a outra pessoa tem... Por quê? Porque os materiais, eles se conversam, né? A minha bolsa vai conversar com a bolsa daquela pessoa ali. E mediante essa bolsa, aquela bolsa, a nossa entidade vai se corresponder. Não é o que eu sinto, não é o que eu sou, não é o que eu tenho, não é o que eu falo, não é o meu caráter, é o que eu simbolizo pelo meu nível na etiqueta da minha bolsa, na etiqueta da minha roupa, na etiqueta do meu sapato, na marca do meu carro, na maneira com que eu me visto. E isso é um cancro. A tal ponto, e aí eu vou terminar, que você tem líderes, agora eu estou falando do nosso lado, né? Tem líderes que fazem leilão das suas próprias roupas, para dizer que são líderes, e porque são líderes, as suas roupas valem mais. Aí eles fazem leilão e anunciam.
E os membros daquela comunidade compram essas roupas, esses bens, por preços altíssimos, para expressar uma pseudo, um pseudo reconhecimento de que aquele líder, ou porque tem uma unção, ou tem uma constituição, ou isso ou aquilo, então vai comprar, vai adquirir aquele objeto por um preço acima da média comercial, até porque é de segunda mão, né? Alguém já usou, não é de primeira mão, não é um objeto novo, mas vende. Por quê? Porque isso simboliza ou representa, sei lá, uma obra assistencial, isso e aquilo, mas a origem, ela não está condizente com a palavra de Deus. Por quê? Porque esse mesmo sentimento pode me levar ao perigo de colocar a riqueza à frente, acima do próprio movimento e da própria condição espiritual daquela atitude. Amanhã tem mais. Vamos orar e colocar tudo diante do Senhor em nome de Jesus. Tá me entendendo? Essa passagem, como todas as passagens na Bíblia, elas são maravilhosas. A gente vai falando e todo dia Deus vai falando alguma coisa. É maravilhoso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos como servos e famílias que representamos, lares que nós representamos, que nós precisamos, Senhor, da depuração. É por isso que a tua palavra diz que nós precisamos do ouro que vem do reino, nós precisamos do colírio que vem do reino, nós precisamos de uma compreensão que vem do reino, para nós exatamente sermos depurados, purificados, libertos, limpos, daquilo, ó Senhor, que um clima, uma atmosfera rege a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Por isso derrama-te, ó Deus, sobre a Amanda, minha tia Alzira, minha tia Rosália, Eva, Carlos, Fábio, Márcia, Bispo Antônio, Magda, Andréia, Sônia, que está aqui. Olha, Deus abençoe a todos vocês, a presença, o poder, o mover, nossas casas, nossas famílias, nossos idosos, tios, avós, pais, filhos, netos, sobrinhos, o marido, a esposa, nossos familiares. A glória, a graça, o poder, o mover de Deus, derrama-te, ó Deus, cura, visita, restaura, traz da tua exortação, do teu ensino, do teu consolo, da tua edificação, porque nós estamos aqui para aprender, para nos auto-exortarmos, para nos derramarmos diante do altar do Senhor, porque a tua palavra diz: se nós nos examinarmos a nós mesmos, de ninguém nós precisaremos ser examinados. Então, Senhor, dá-nos essa capacidade de nos examinar, de aferir os nossos sentimentos, colocando-os diante do Senhor, para que o Senhor nos cure, nos liberte, nos restaure, e nós estejamos cada vez mais incorporados desse reino dos céus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te sobre o nosso país, o nosso povo, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda majestade e domínio em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Até amanhã, um beijo, tchau, tchau. Fiquem na paz.